Olá, meus amores do terceiro ano. Conforme eu tinha dito para alguns, eu decidi gravar alguns vídeos onde a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas questões que eu já passei para vocês. Então, nesse primeiro aqui, a gente vai conversar sobre a primeira atividade e a segunda atividade, né? Sobre algumas questões. Não irei responder, a ideia é dar uma dica, dizer a página, um caminho, para que aqueles que não fizeram, né, tenham a oportunidade de responder, galera. Vamos fazer a atividade. É importante, né? Não é só para que a gente faça registro por fazer. Isso tem um conteúdo de história legal, né, para a gente aprender. Então, ó, tá aqui o livrinho. A primeira atividade da gente, que eu passei para vocês, página 36, vocês iriam responder aqui, ó, primeira e segunda questão da página 36. Primeira questão diz assim: a República Brasileira foi proclamada pelo Marechal Deodoro da Fonseca num golpe militar liderado pelos militares. Interessante isso aí. Questão A: cite os grupos sociais que apoiaram os militares nesse movimento. Questão B: identifique os motivos que levaram esses grupos sociais a apoiar os militares na proclamação da República. Vamos parar por aí, né? Primeira questão. Então, onde é que a gente vai ver isso? Capítulo 2 tem assim: Brasil na Primeira República, e no primeiro tópico, né, no primeiro tópico vai estar escrito os primeiros tempos da República. Então, ó, galera que não fez, presta atenção justamente nessa primeira parte aqui, ó, do nosso livrinho, certo? Onde a gente vai ter aqui uma primeira narrativa sobre esse período. A gente já sabe que não foi aquela coisa linda, bonitinha, Marechal Deodoro lá na praça pública, independência, ou independência não, república, tal. Não teve nada bonitinho, não. Foi um golpe militar, né? Então, a gente sabe que o Império já não andava muito bem. O Brasil praticamente foi o último país da América Latina a se tornar república. Esse modelo de imperialismo não servia mais. Então, o nosso livrinho já vai começar a dizer aqui, Deodoro da Fonseca, 15 de novembro de 1889. Então, finalzinho aí do século XIX, caminhando para o século XX, houve essa mudança. E nesse primeiro momento, apesar dessa mudança, não houve tanta... não existiu tanta divergência, nem mudança no dia a dia, no cotidiano das pessoas, não. Né? Então, logo no primeiro parágrafo, a gente já vai perceber e a gente já consegue responder que grupos sociais estavam envolvidos, além dos militares. Havia aí uma galera com o interesse de que o Império realmente terminasse, interesses econômicos, políticos, e aí dá para a gente entender já nesse comecinho aí também, nesse primeiro parágrafo. E no segundo parágrafo também a gente consegue identificar, no primeiro e segundo, quais foram os motivos que esses grupos que também apoiaram os militares, né, quais as razões para que essa galera também quisesse que o Império terminasse. Então a dica é página 19, primeiro e segundo parágrafo. Vamos dar uma lida aí, que a gente consegue responder as questões, ou a questão primeira, letras A e B. Na segunda questão diz assim: sobre a crise econômica, nos primeiros anos da República, responda qual foi a política econômica adotada pelo ministro da Fazenda, na época, Rui Barbosa, para a gente ver isso aí e explicar, e por que a condução da política implantada durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca gerou uma crise.
esse negócio de crise econômica é mais antigo do que a gente pensa, né, na história do Brasil. Você vê que logo nos primeiros anos da República, a gente já teve um cara que não era um economista, apesar de ser um camarada muito bem instruído, né? Rui Barbosa foi um grande escritor, mas teve problemas na liderança aí desse ministério, Ministério da Economia. Nem se chamava, digamos que era assim, né? O ministro da Economia da época. Então, como é que a gente vê isso aí? Na página 20, fácil, tem assim, crise econômica, onde a gente vai ter as respostas dessas duas questões aí. E essas respostas estão justamente, vamos lá, no primeiro e no segundo parágrafo, onde a gente vai entender qual era a ideia de Rui Barbosa de condução econômica, né? Qual foi a política que ele estabeleceu, o que é que ele pensava que seria ideal para o Brasil naquele momento. E no final, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? No quinto parágrafo, esse parágrafo que tem aqui antes, acima da imagenzinha que a gente tem aqui, né? Uma charge bem interessante da época, tem um complemento também da segunda questão. Esses 3 parágrafos, né? Os 2 primeiros e esse último aqui, dá uma lida que dá para entender por que essa política adotada por Rui Barbosa, ela gerou uma crise. Né? Primeiro a gente vai entender o que é que ele propôs. E a gente depois vai entender, lendo aqui, por que essas medidas que ele adotou descambou para uma crise econômica, né, que ficou marcado aí logo nesse primeiro momento da República. Então, Brasil, República, comecinho da República, a gente tem essas questões, fácil, leu aí esses 2 trechos, tá tranquilo de fazer. A outra atividade que eu passei para vocês, a gente vai ter questões sobre a Revolução Russa. E aí vale a pena lembrar uma coisa muito interessante, que que vocês, logo no comecinho do ano, tiveram algumas aulas com aquele professor que não era da escola, mas que a direção permitiu que ele fizesse um trabalho que tinha a ver com uma atividade que ele estava desenvolvendo. E aí o que é que ele fez? Claro que ele não tinha nada a ver com a programação da escola, a nossa linha de assuntos, né, do que a gente ia seguir pelo livro, mas ele pegou assuntos que eram pertinentes ao terceiro ano. Então ele fez corrida imperialista, Primeira e Segunda Guerra e Revolução Russa. Ele tratou um pouco sobre isso aí e passou algumas questões para vocês. E pensando justamente em aproveitar algumas dessas questões, eu selecionei algumas do livro que tinha a ver também com o assunto dele. E no livro da gente tem, deixa eu ver qual é a página aqui, tem aqui, ó, na página 56, a questão 1 e 2. Quais foram os principais fatores que levaram à eclosão? Perdão, essas questões foram questões que ele passou, não é do livro, né? Uma questão era sobre qual era a diferença entre os mencheviques e os bolcheviques. Tá? 2 grupos, a gente vai entender um pouquinho para a gente saber a diferença. E a outra questão é o que foi o Domingo Sangrento. Foi justamente isso. Eu aproveitei as questões que ele passou para vocês. Né? Então, só para a gente entender, nesse contexto da Revolução Russa, a gente está aí em 1917. Em 1917 a gente estávamos nós, eu me lembro muito bem, porque eu participei da Primeira Guerra Mundial. Né? E a Rússia sai do conflito, porque a Rússia estava nesse processo de revolução, vamos dizer assim, da sua revolução interna, né? Da sua mudança interior. Lembrando que a Rússia era um reinado,
era um império e tinha suas características muito interessantes. Era um país ainda com pouca industrialização. Nesse sentido, a Rússia talvez tenha sido uma das últimas da Europa, né? No contexto, em relação a outras potências, Inglaterra, França, todos com estrutura, a própria Itália, uma estrutura já diferente. A Rússia mantinha ainda o czarismo, né? Eram os reis, o czar, com pouca industrialização ou quase nenhuma, um país agrário. E aí a gente vai ter, como vocês já viram, a Revolução. O interessante é que no início, ainda com o czar, vai haver um princípio de industrialização. E o país tende, naquele momento, naquele princípio, a ser um país capitalista, né? Então outros países vão montar indústrias dentro da Rússia. É interessante isso, né? Vai ter um auxílio aí estrangeiro, ingleses, Bélgica, a própria Alemanha. Começar uma indústria na Rússia, principalmente indústria de base, né? Uma indústria de exploração de carvão, de minério, enfim. E essa indústria, claro, se você tem indústria, você vai ter aí a figura do operário, do proletariado, né? Essa galera aí. Acontece que o que começa a acontecer é que no meio dessa galera começa a haver uma difusão das ideias marxistas, né? Onde entra a figura de Marx com o seu pensamento com relação, ele traça a sua teoria com relação à luta de classe, toda aquela história que Marx vai desenvolver. E esses pensamentos começam a permear as mentes aí do proletariado. E aí surge, eu já estou dando uma ajuda, né? Mas surge aí em 1898 o primeiro partido, que é aqui, ó, página 48 vai dizer: Partido Operário Social Democrata Russo. Tá? Pensamentos marxistas. Mas o que é que vai acontecer? Vai haver uma divisão interna do partido. Tá? Vão criar dois grupos. E aí é a resposta da pergunta. Vão criar vai ter uma maioria e uma minoria, né? Um grupo menor pensando de um jeito e um grupo maior desses operários pensando de outra forma. É aí onde está a expressão Mencheviks, que significa minoria, esse grupo menor. Essa galera tem uma ideia, né, diferente dos bolcheviks, que significa maioria. O termo significa justamente isso. Né? Mencheviks, minoria, e bolcheviks, maioria. Nesses dois parágrafos aqui, na página 48, onde tem preparação política, é justamente aí onde você vai encontrar a diferença de pensamento dos dois. O que os mencheviks pensavam e o que os bolcheviks pensavam é a resposta aí da primeira questão. Na segunda questão diz: o que foi o Domingo Sangrento? 1905. Né? E aí surge um grupo. Aliás, em 1905 já é uma preparação para a Revolução, mas em 1904 vai ocorrer o Domingo Sangrento. O que foi isso aí? Está aqui, ó, Ensaio Geral 1905. Primeiro e segundo parágrafo a gente já consegue identificar o que aconteceu. Porque que aquele domingo de janeiro de 1904 passou a ser chamado de Domingo Sangrento. A dica é mortes. Houveram muitas, uma centena de mortes, né? E a razão delas, qual é? Então, para responder, dá uma lidazinha, dá para ler esses dois primeiros parágrafos aí, os três primeiros, para você ter uma ideia mais completa, que dá para responder. Então, ó, aqui a gente já matou primeira e segunda atividade, República, comecinho da República, né? A questão de quem apoiou esse golpe militar e o que é que essa galera queria.
a questão da crise econômica com as ideias de Rui Barbosa e o que aconteceu, né, as consequências das suas ideias postas em prática. Aí a gente vai para a Revolução Russa. Quem eram esses dois grupos aí, os mencheviques e os bolcheviques? E vale a pena ler, né, e entender a Revolução Russa, que é muito interessante. E o que foi o Domingo Sangrento, um evento que marcou profundamente os acontecimentos, o desenrolar dessa revolução, que não foi uma revolução tão pacífica, né? Sair desse modelo czarista para um modelo socialista que vai ser fundamentado aí com as ideias de Marx. Muito interessante. Beleza? Então, para hoje, com relação à história, era isso. Mas eu queria encerrar, o vídeo da gente já está com 15 minutos, eu queria só mais um pouquinho da atenção de vocês, estou fazendo isso com muito carinho, porque eu queria encerrar de uma forma diferente. Eu trouxe para vocês aqui uma música, e digamos que eu gosto muito de música, e acho que as letras nos trazem mensagens interessantes, né? Uma boa música traz uma mensagem muito legal para a gente. E a música muitas vezes serve como um fator motivacional. É massa quando a gente escuta uma música onde a mensagem leva a gente a uma reflexão. E eu trouxe uma música pequenininha aqui, e eu vou até, antes da gente terminar, eu vou mandar aqui já para o Zap do terceiro ano, baixo. Certamente vocês vão ver a música antes do vídeo, quando eu postar. E a música chama-se Papo Cabeça. Mas o que eu gostaria mesmo não é só de cantar. Como ela tem uma letra pequenininha, acho que dá tempo ainda da gente fazer uma pequena reflexão por causa desse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Desse isolamento social, desse afastamento que a gente está sendo submetido a passar. E eu sei que as dificuldades não são poucas para todos nós e para vocês também, né? Um momento novo para todo mundo, dificuldade também para a gente. Mas eu sei que é difícil para vocês. Então a música, eu vou ler a letra, mas eu vou fazer um comentário de alguns trechos que eu acho muito legal. Ela diz assim: como vai você hoje em dia? Espero que esteja tudo bem. Eu ando tentando ver o lado zen. O que é que nos ensinam nossos mesmos velhos males? E uma paradinha logo nesse comecinho aí, que Lulu traz pra gente, da capacidade da gente sempre buscar ver o lado bom das coisas, né? Quando ele fala do lado zen, do lado bem, eu ando tentando ver o que é bom, apesar dos pesares, apesar das dificuldades. Não só com o objetivo de aquela pessoa que viaja só olhando coisa boa para esconder a realidade, mas tentando ver as coisas boas mesmo diante das dificuldades mesmo, né? Que é quando ele diz assim: o que é que nos ensinam nossos mesmos velhos males, daquilo que a gente passa, de que não é bom, do que acontece com a vida da gente, para a gente aprender com aquilo, né, que não está tão legal. Aonde você tem andado? Sempre me perguntam por você. Eu estou indo à vida com a determinação de um trem e como um faminto em um prato de comida. Esse trecho eu acho massa, né? Galera, a gente não pode perder a nossa determinação. Vocês já pararam para pensar que o trem ele não faz volta? O trem vai sempre em frente, né? Ele vislumbra sempre a próxima estação. E na vida a gente tem que fazer um pouco isso, né? Apesar das dificuldades, apesar do momento difícil que a gente está passando, a gente vai em frente. A gente não vai desistir. Terceiro ano do Inalda não vai desistir. A gente tem um Enem que foi adiado, mas que vai acontecer na vida de vocês. A gente tem os professores, aqueles que estão dedicados em ajudá-los, determinados, e essa determinação também tem que partir também de vocês, né?
A gente não pode perder esse foco, não pode perder essa vontade, apesar de tudo. Vocês já viram um faminto em um prato de comida? O cara vai com tudo, meu. Lembra aquele prato que você adora, que às vezes sua mãe faz, ou ou você foi num restaurante e você come com aquela vontade, né? Determinação, galera. Essa é uma palavra interessantíssima nessa música que eu gosto demais. E ele termina de uma forma muito legal também. Pois sempre houve espinhos nas rosas de qualquer jardim. E se há calor no ninho, há pedras no caminho, e ainda assim é belo. A vida, galera, é linda, mas as dificuldades, elas existem a todo momento. E a gente precisa vencê-las, né? Precisa se adaptar, precisa olhar e enfrentá-las, né? É lindo um buquê de rosas, mas as rosas também têm espinhos, né? Os espinhos podem significar as dificuldades da vida, tudo aquilo que a gente tem para atravessar, todos os desafios, né? E mesmo às vezes se cortando, se furando no espinho, mesmo às vezes num caminho aqui, ó, um ninho deve ser um lugar aconchegante, né? Mas há pedras no caminho. Nosso caminho nem sempre é liso e macio, a gente às vezes passa pelas pedras. E as pedras são as dificuldades da vida. Mas mesmo assim, a vida é bela, a vida é linda e é para ser vivida. E a gente vai atravessar esse momento tão difícil, tão desgastante, muitas vezes entediante. E principalmente é um momento difícil porque é um momento que vem quando mexe com a saúde da gente, né? Que é algo delicado demais, é algo que mexe com o psicológico da gente, com o equilíbrio mental, com o equilíbrio emocional. Não é fácil conviver quando a gente não tem saúde. A saúde é uma coisa, é uma dádiva de Deus, né? É muito bom quando a gente tem saúde. Mas a gente vai vencer isso aí. E, para terminar, vou cantar essa música, vou me atrever a fazer isso com vocês. Me perdoem se tiver algum errinho aí, mas vamos lá. A música é mais ou menos assim. Se vocês depois quiserem, claro, ouvir com o Lulu Santos, que é muito melhor do que eu, né? Mas eu gosto muito dele. É só um gesto de carinho que eu estou fazendo aqui, porque a mensagem é muito legal. Vamos ver. Ela é assim. Como vai você hoje em dia? Espero que esteja tudo bem. Eu ando tentando ver o lado zen. O que é que nos ensinam nossos mesmos velhos males? Aonde você tem andado? Sempre me perguntam por você. Eu tô indo à vida com a determinação de um trem, como um faminto em um prato de comida. Pois sempre houve espinhos nas rosas de qualquer jardim. E se há calor no ninho, há pedras no caminho, e ainda assim é belo. Mais uma vez. Como vai você hoje em dia?
esteja tudo bem. Eu ando tentando ver o lado zen. O que é que nos ensinam nossos mesmos velhos males? Aonde você tem andado? Sempre me perguntam por você. Eu tô indo à vida com a determinação de um trem, como um faminto em um prato de comida, pois sempre houve espinhos nas rosas de qualquer jardim. E se há calor no ninho, há pedras no caminho, e ainda assim é belo. É isso aí. Então a gente vai ficando por aqui. Vou mandar para vocês a letra dela, para que vocês leiam. Eu achei muito legal. Olha só. Deixa eu achar aqui. Isso, Alexandre. Terceiro ano. E fica aqui o meu abraço. Espero que a gente se encontre o mais rápido possível. E vou preparar um outro videozinho. Se vocês deixarem, eu termino com outra musiquinha, né, pra gente fazer um comentário legal sobre ela. Beleza? Um abraço, galera, e até a próxima. Tchau.